Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco nesse nosso Em Destaque, que hoje vai trazer um tema muito sensível, muito importante, inclusive, ser conversado, e por causa de um evento que está para começar aqui em Vitória e que traz toda uma discussão, inclusive, ampla sobre a temática. Vamos falar sobre a Semana Estadual sobre Drogas no Espírito Santo, um momento de reflexão e também de indicar caminhos para o combate, por exemplo, a esse problema, inclusive social, de uma relevância muito importante. Para o nosso entendimento, o nosso convidado hoje presente aqui vai trazer explicações muito profundas sobre esse tema. Carlos Lopes, que é subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, fala conosco no nosso Em Destaque sobre essa programação, já inclusive extensa e relevante, mas também sobre esse tema, como eu disse, de que merece a nossa atenção. Carlos, obrigado pela presença, bem-vindo e bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Que bom. Bem, a gente começa falando sobre esse evento, que está para começar amanhã, quarta-feira, aqui em Vitória, e traz essa temática anualmente, mas anualmente a gente vê que temos muito a aprender ainda. O que a edição de 2025 está propondo para a discussão sobre drogas, Carlos? Esse ano nós estamos realizando a 4ª edição da nossa Semana Estadual de Políticas sobre Drogas e nós vamos estar abordando esse tema de forma ampla e com a complexidade que o tema exige. E na nossa palestra de abertura amanhã, nós teremos a presença de Dr. Drauzio Varella, que vai nos trazer uma palestra sobre a importância do acolhimento, do cuidado às pessoas que enfrentam o problema da drogadição, quer seja nas suas vidas diretamente, quer seja na vida de um familiar ou de alguém próximo. Então é uma oportunidade de discutirmos esse tema à luz daquilo que as evidências científicas vêm apontando como caminhos possíveis e com bons resultados nessa questão. A gente às vezes tem um olhar muito direcionado para algumas questões ligadas às drogas, como por exemplo o vício de quem mora em rua, moradores em situação de rua. Mas a gente vê que o tema ele é muito mais profundo, porque está entranhado em várias famílias, muitas inclusive procuram saídas para poder levar um ente a ter algum tipo de acompanhamento ou tratamento. E isso acaba também aparecendo na semana também, é isso? Sim, o problema da drogadição, do alcoolismo, ele não é um problema restrito a uma classe social ou a um gênero ou uma raça especificamente, nós temos pessoas enfrentando o problema do alcoolismo e da drogadição em todas as faixas sociais, em todos os gêneros, em todas as faixas etárias. É importante também a gente deixar claro que muitas das vezes se faz uma associação muito forte entre a população em situação de rua e o uso de álcool e drogas. É verdade que uma parcela deles fazem uso, mas nós temos que ter o cuidado para não generalizar. Nem toda pessoa em situação de rua é necessariamente uma pessoa que faz uso de álcool ou de drogas ilícitas. Então, desmistificar alguns preconceitos também é uma das tarefas e uma das discussões que nós estaremos fazendo ao longo desta Semana Estadual. Qual a relevância de ter nomes como Drauzio Varella e outros da programação? Gente, a programação é extensa, a gente vai deixar aí o endereço para você ter o melhor acesso a todos os nomes presentes e a tudo que está previsto para acontecer quarta, quinta e sexta aqui em Vitória. Qual é a relevância de trazer esses nomes, que tem essa relevância nacional e até internacional para discutir isso aqui no Espírito Santo? A relevância é porque o Dr. Drauzio Varella, além de ser uma pessoa, um médico, um profissional da área de saúde, com uma vasta e reconhecida capacidade e conhecimento sobre o tema, ele também tem um apelo popular. Então isso nos permite chegar até, muitas das vezes, determinados setores e grupos da sociedade que não têm muita informação sobre o problema do álcool e da drogadição. Então a vinda de Dr. Drauzio Varella, ela cumpre um duplo objetivo, Estaremos abordando a temática à luz daquilo que tem respaldo na ciência, mas ao mesmo tempo na voz de alguém que é reconhecido e que tem capacidade de falar com todas as classes sociais. Quarta edição da semana, a gente
em relação à primeira, para essa, vimos avanços, vimos que essas discussões acabaram trazendo novos olhares também para políticas públicas. Você consegue já fazer pelo menos uma comparação, mesmo agora aqui brevemente para a gente, sobre o que se transformou com a Semana Estadual sobre Drogas? A semana ela teve a sua primeira edição, ela já existe por lei há muitos anos, né? Mas do ponto de vista da sua realização prática, né, de forma sistematizada, organizada, planejada, ela começou em 2022. E ela começou no primeiro momento tímida, num auditório que cabia 110 pessoas, e ela vem crescendo de 2022 para cá. A ponto deste ano a gente está em espaços muito maiores e de ter um nome de destaque nacional, né, como é o caso de Dr. Drauzio Varella. Então é a primeira vez que a gente tem, na Semana Estadual de Drogas aqui no Espírito Santo, alguém com reconhecimento público nacional, alguém que não é restrito apenas à bolha dos profissionais que discutem a temática. Então esse crescimento da semana certamente é fruto de um trabalho que vem sendo feito à frente da Subsecretaria de Estado de Política sobre Drogas, do programa Rede Abraço, com o apoio do nosso governador Renato Casagrande, para que de fato a gente possa discutir essa temática e apresentar alternativas para a sociedade capixaba. E essas alternativas, gente, são realmente de discussão, né? Não tem uma fórmula pronta, né, Carlos? Pelo menos a gente não vê que fórmulas prontas sejam replicadas facilmente, pelo menos. Por isso que é importante que momentos como esse da Semana Antidrogas aqui do Espírito Santo, da Semana sobre Drogas no Espírito Santo, ela tenha inclusive a participação da comunidade, né, da sociedade. Lembrando até que a inscrição para toda a programação é gratuita, é isso? Sim, totalmente gratuita, mas as pessoas que não fizerem inscrição, não há necessidade de uma prévia inscrição. As pessoas podem fazer lá na hora, é só chegar no evento. Nós temos na quarta à tarde, na quinta de manhã e na sexta, durante todo o dia, essa programação com uma série de palestrantes locais e nacionais, Sim, que além do Dr. Drauzio Varella, estarão conosco em várias mesas redondas, mesas temáticas, discutindo e aprofundando mais esses assuntos. ótimo. Como eu estava falando, então, não tem fórmula pronta para esse enfrentamento, né? Ou para que sejam replicadas experiências, por mais que sejam exitosas, de uma maneira fechada em todos os outros lugares. É essa a leitura mesmo? A gente não encontra fórmulas prontas e por isso que a discussão com a comunidade é importante? É o que a gente costuma dizer sempre, né? Para problemas complexos, não existem soluções fáceis. É muito comum, o senso comum, a gente identificar pessoas e até líderes políticos, né, fazendo discursos fáceis sobre como resolver o problema das drogas e do alcoolismo. Ora, se fosse fácil, né, alguém já teria resolvido. O problema do alcoolismo e da drogadição ele é complexo. Cada indivíduo é único, é singular. O que funciona para um não necessariamente funcionará para o outro. Porque, na maioria das vezes, o problema do uso abusivo de álcool e drogas, ele está muito relacionado a questões existenciais do indivíduo, né? A traumas, a problemas, a vazios, a faltas, né? A violências. E a gente precisa lidar com isso, entendendo que o que um sujeito sofreu e as marcas que o trauma lhes deixou não serão tratados da mesma forma que eu trato o outro, com traumas e marcas diferentes. Então é preciso esse cuidado singular. E é assim que nós fazemos a política de drogas aqui no Espírito Santo, pelo governo do Estado. É assim que o programa Rede Abraço se propõe a enfrentar essa realidade, não com soluções mágicas e fáceis, mas entendendo que na singularidade de cada indivíduo nós podemos oferecer para ele o acolhimento e o cuidado que ele demanda. É isso mesmo. Por isso que, então, chegamos a ter esse momento de falar sobre a Rede Abraço, né? Que é esse modelo do Espírito Santo que vai, então, trazendo um avanço muito importante quando a gente fala sobre as políticas sobre drogas no nosso estado. Eu até queria que você pudesse já falar sobre esse programa, sobre a rede. Secretário, como que ele funciona, quem tem acesso a ele? O programa Rede Abraço é um programa lançado pelo governador Renato Casagrande, funciona no Espírito Santo desde 2013 e atende pessoas e famílias que enfrentam o problema da drogadição e do alcoolismo. É importante falar sempre da drogadição e do alcoolismo,
porque às vezes as pessoas acham que o problema está só nas drogas ilícitas. Mas o álcool, apesar de ser uma droga lícita, ela é uma das que mais matam hoje no Brasil. Ela é uma das que mais provocam violências, como, por exemplo, violência doméstica. Então, às vezes a gente sataniza as drogas ilícitas e romantiza a bebida alcoólica. A gente precisa entender que ambas são maléficas, ambas são danosas. E o programa Rede Abraço, ele oferece esse cuidado. O programa ele se organiza em 4 eixos, né? Nós atuamos no cuidado e tratamento, mas nós também atuamos na educação e na prevenção, na reinserção social e também no investimento a pesquisas mesmo para compreender melhor essa problemática. Então o programa ele tem um leque amplo de atuação, né? Num primeiro momento ele esteve muito voltado para a questão do cuidado e tratamento, e agora nós temos fortalecido outras frentes, como, por exemplo, a prevenção nas escolas. Hoje, as escolas públicas da nossa rede estadual, elas têm um material que foi construído por nós e disponibilizado para os professores trabalharem em sala de aula essa temática da educação e prevenção às drogas. Da mesma forma que também inauguramos recentemente o Centro de Prevenção Comunitária, aqui na região de Itararé, no Território do Bem, onde nós estamos lá atendendo cerca de 120 crianças no contraturno escolar, trabalhando os fatores de proteção social com essas crianças, o desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais, para que de fato a gente possa mostrar a essas crianças que existe um outro horizonte na vida, que não seja necessariamente fazer o uso de substâncias psicoativas como mecanismo de fuga da sua realidade, ou até mesmo aderir ao mundo do tráfico como mecanismo de ascensão econômica, de pertencimento social, de empoderamento. Então, trabalhar com essas crianças, trabalhar na educação e prevenção é uma diretriz dada pelo nosso governador Renato Casagrande, e nessa perspectiva a gente vem atuando no programa Rede Abraço. E aí cabe em nosso entendimento, né, que combater a violência também passa por discussões assim, né? Já que estamos, por exemplo, né, levando informação a uma idade ali de formação do cidadão para entender, por exemplo, sobre tráfico e outras circunstâncias. Além, claro, do próprio objetivo ali de se findar, ou pelo menos que se reduza, né, a questão sobre o consumo de drogas e os seus efeitos na família e na sociedade. A gente vai para o nosso intervalo porque tem ainda muitos pontos importantes para Carlos Lopes abordar com a gente hoje nessa manhã aqui na TV Sim. A gente espera você só um pouquinho para voltar já já. De volta com o nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT. A gente está falando sobre a Semana Estadual sobre Drogas no Espírito Santo. Nosso convidado aqui fala muito mais sobre isso, Carlos Lopes, que é subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas. Ele trazendo para a gente informações importantes sobre um tema que por si só já é delicado, mas entendemos que temos que tê-lo, né, também nas nossas conversas. Eventos como a Semana Estadual fazem com que as discussões aconteçam de uma maneira muito forte no Espírito Santo. Nesse ano, nessa semana, né, estadual, trazendo inclusive nomes como Drauzio Varela, que estará presente na abertura do evento, não é isso, secretário? Sim, nessa quarta-feira, amanhã, a partir das 13h30, no Palácio Anchieta, Salão São Tiago. Só as pessoas chegarem ali no Palácio e elas serão conduzidas até o auditório. E o restante da programação você também vai conferindo aí, porque tem nomes muito importantes e também muitas temáticas a abordar na Semana Estadual aí sobre drogas. O link aí você fica, então, com o mais fácil para poder acessar e também ter esse conhecimento. E aí, Carlos, acho que a gente pode até tocar nesse ponto, né? A programação está concentrada em Vitória, mas a gente já entende que todas essas políticas públicas feitas, né, pelo governo do estado, elas vão chegando no Espírito Santo inteiro, né? Como é que é essa questão de ter também essas referências fora da área metropolitana? Sim, o programa ele foi iniciado lá em 2013, né? À medida em que o programa vai dando certo, ele também vai ganhando amplitude, vai ganhando escala. E nós, em 2022, tivemos a oportunidade de interiorizar o nosso CAAD, que é o Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas, né? Nosso centro de atendimento. E hoje nós temos 3 centros. Um que funciona aqui na capital, em Vitória, né? Ali no centro, na rua 13 de maio, número 47.
Temos também um em Cachoeiro de Itapemirim, para atender a região sul do nosso estado, e um em Linhares, para atender a região norte. Porque às vezes as pessoas tinham que sair de madrugada para ser atendido aqui em Vitória. Então essa interiorização, ela permite as pessoas terem um atendimento mais próximo, né, do seu território. E os nossos centros, eles funcionam como um serviço de porta aberta. Então, se você tiver um encaminhamento, você será atendido. Se você não tiver um encaminhamento, você também será atendido. Ele funciona sempre de 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, reprisando e reforçando. Não precisa de encaminhamento, é só chegar e a pessoa será atendida. Tem um ponto aí dessa questão, né, de ter essa porta aberta, pelo menos o que eu já acompanhei durante a carreira, né, tem momentos de muito desespero das famílias, né, em se ver praticamente sem nenhuma outra referência para tentar ajudar um familiar, muitas vezes, um cônjuge, um filho principalmente, né, Carlos? Então, acho que um benefício, né, um ponto muito importante é ter esse acolhimento já de primeira e não ter uma barreira ou uma porta fechada quando essa procura acontece, né? Não sei se você tem essa leitura, mas acho que é muito importante que as pessoas saibam sobre isso também. Esse é um grande diferencial do programa Rede Abraço, é ser uma porta aberta, né, com atendimento imediato, sem necessidade de marcação, de longas esperas. Então, isso tem feito a diferença no programa ao longo desses anos e, por isso, o programa tem uma aceitação e uma aprovação bastante elevada, tanto da sociedade, de modo geral, como principalmente do público atendido e das famílias. Importante destacar que o nosso serviço, ele não atende apenas as pessoas com problema em álcool e drogas, mas ele atende também as suas famílias. Porque o vício, ele provoca nas famílias ou nas pessoas mais próximas uma coisa que a gente chama de codependência, né? Que é quando toda a família passa a estar ali implicada, a reboque daquele vício, às vezes sofrendo chantagem emocional do adicto. E nesse sentido, a nossa equipe está ali para atender a família, para dar a essa família as ferramentas e um instrumental necessário para aprender a lidar com essa questão, né? Porque o amor que você tem pelo filho, pelo ente querido, ele não significa ter sempre que dizer sim, né? Ele não significa que você vai ter que sempre sucumbir, fazer os desejos, as vontades e os caprichos daquele indivíduo. Às vezes o amor ele precisa vir em forma de um sonoro e forte não, né? Então, nesse sentido, as famílias também precisam desse suporte, dessa orientação, e o nosso programa está ali à disposição. Que bom. Bem, o próprio secretário falou, né, que um dos avanços da Rede Abraço é a questão das pesquisas, né? Depois aí já encarada como um patamar a mais depois dessa implementação que vem aí nos últimos anos. Que pesquisas estão acontecendo ou quais resultados vocês já estão trazendo em relação a esse avanço, Carlos? Nós estamos com algumas pesquisas já em fase final, inclusive elas serão apresentadas agora na semana. Uma das mesas vai tratar desses resultados, vai apresentá-los, e temos outra ainda em encaminhamento. O governo investiu nesses últimos anos quase R$1 milhão no financiamento de pesquisas desenvolvidas por universidades, pela nossa polícia científica, para que a gente, de fato, possa ter um diagnóstico mais preciso dessa realidade, né? Por exemplo, nós fizemos um diagnóstico com os alunos do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto escolas privadas da Grande Vitória, né? E tivemos ali um dos indicadores que a pesquisa está mostrando, que vai ser apresentado essa semana, é que a gente tem um índice considerável de adolescentes que já fez uso de alguma substância psicoativa, né? A gente tem indicador mostrando que o uso está crescendo entre as meninas, né? Então, isso são indicadores que vão nos permitir formular ou reformular, né? Redirecionar o foco das políticas públicas, das ações de prevenção, para que, de fato, a gente possa alcançar o público-alvo, né? A gente precisa falar que as novas substâncias psicoativas, dentre elas podemos destacar os cigarros eletrônicos, têm gerado problemas novos, né, da pandemia para cá. E isso a gente precisa estar, enquanto poder público, pensando e construindo e elaborando políticas públicas que sejam respostas a essa problemática
por dizer assim, de certo modo, nova, né? Talvez quem esteja acompanhando a gente, né, aí o termo política pública pode ficar muito vago para as pessoas, né? Política pública é uma questão de direcionar para a área da educação, ou para a fiscalização, ou para a área policial, né, de repressão. O que é a política pública nesse sentido que você está trazendo para a gente? Política pública, tentando falar da forma mais acessível possível, política pública é o conjunto de ações, de projetos, de medidas efetivas que o governo toma para resolver os problemas da sociedade, né? Ou para minimizar esses problemas, né? No caso das políticas públicas sobre álcool e drogas, o que nós estamos fazendo enquanto governo do Estado é um conjunto de ações na área da prevenção, como eu citei, este material que está sendo trabalhado nas escolas públicas do nosso Estado, né? O Centro de Prevenção Comunitária, que atende crianças e adolescentes na região do Território do Bem, os nossos CAAs, que funcionam abertos para a população, o reforço que o governo do Estado está fazendo também no fortalecimento da RAPS, né, através da Secretaria de Estado da Saúde, a possibilidade dos municípios buscarem recursos junto à SESA para construírem novos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial nos municípios, que também tratam dessa problemática de saúde mental, álcool e outras drogas. Então, é esse conjunto de ações concretas que os governos fazem que nós chamamos de políticas públicas. Muito bem, acho que a gente pode se aproximar ainda mais, né, dos conceitos quando a gente tem conversas assim tão claras, igual hoje aqui com o Carlos Lopes no nosso Em Destaque, falando sobre esse tema que não deixa de ser muito sensível mesmo, drogas, né, e o combate a isso ou o esclarecimento em relação a tudo isso. Agora, as pesquisas apontando, igual você falou desse dado, adolescentes que dizem sim em pesquisa que já fizeram, né, uso ou tiveram contato, e o índice de meninas, né, como você disse, também aumentando em relação a outros anos, traz um alerta aí que, por exemplo, né, desenvolver ainda mais uma conversa familiar sobre o tema, Carlos, que às vezes a gente fala dos pontos de busca e procura, né, como a Rede Abraço, mas como levar essa discussão para dentro da nossa casa? Ou aquele momento em que o assunto parece tão delicado que a gente não sabe como abordá-lo. Que leitura a gente poderia levar para as pessoas que estão, inclusive, devem estar nos assistindo dentro da própria casa, onde esse problema acontece? Eu costumo dizer que quem tem adolescentes em casa, quem tem crianças em casa, não pode ter temas tabus, né? Não pode ter temas interditados. É preciso falar sobre tudo. Porque se a família não fala, se a família não conversa, essa criança, esse adolescente vai buscar informações em outro lugar. E as pesquisas mostraram também, essas mesmas pesquisas, que a maioria desses adolescentes, jovens, crianças, estão buscando acesso à informação na internet. E nem sempre a informação que a internet disponibiliza está correta, está adequada. Porque se você não tiver muita confiabilidade, se você não for muito criterioso na fonte que você usa para se informar sobre este ou aquele assunto, você pode estar reproduzindo fake news. Ou você pode estar se alimentando de informações ultrapassadas, né? Ou que não condizem ao nosso contexto, né? Tem informações que talvez se aplicam a contextos de outras culturas, de outras sociedades. Então, quando a família não conversa, quando a escola não conversa, essa criança vai buscar, esse adolescente vai buscar informação em outro lugar. E nem sempre esse outro lugar vai jogar abertamente, vai ser franco, vai ser transparente, vai ser honesto na conversa. Então, por isso que a Semana de Drogas é uma semana que ela não é apenas para quem atua na área ou para quem tem algum tipo de envolvimento. Ela é para todas as pessoas, inclusive as famílias, que podem buscar na Semana de Drogas informações corretas e adequadas para dialogar com seus filhos, né, de forma saudável, de forma democrática, porque também o diálogo autoritário, as evidências científicas vêm mostrando que não funciona muito bem. Pois é, e acho que a gente consegue, com essa clareza, levar você a importância desse tema, a relevância de ter essa discussão dentro da nossa própria casa e que as políticas públicas, né, alcancem aí os objetivos da gente aqui no Espírito Santo ter
aí combate ou diminuição de índice ou até mesmo o esclarecimento para que jovens não tenham essa porta aberta para um caso aí de um vício em álcool e outras drogas também, como a gente já entendeu a importância até de falar do álcool. Alcoólicos Anônimos, inclusive, completou 90 anos recentemente, um trabalho muito exitoso, é um outro caminho, por exemplo, que pode estar aberto para quem sofre com esse problema. Carlos, nosso tempo está se esgotando, obrigado pela presença aqui. Você praticamente já fez um convite aqui bem completo sobre toda essa semana com a sua última fala, mas acho que pode reforçar ainda mais. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço aqui a todos vocês. A nossa semana ela começa nessa quarta-feira, a partir das 13h30 no Palácio Anchieta, e na quinta e sexta-feira ela vai acontecer no auditório do Sebrae, atrás do Horto, aqui próximo à Praça do Papa. Ótimo. Bem, e com tanto esclarecimento a gente vai, claro, acompanhar tudo isso e muito mais. O espaço está aberto para voltar ainda mais sobre outras iniciativas e dados da Rede Abraço aqui no Estado, secretário. Muito obrigado também. Eu que agradeço. E agradecemos a você por essa conversa, acompanhando aqui o nosso programa nesse horário da manhã, indo aí para o seu dia com muito mais informação e de qualidade, aqui como o nosso convidado Carlos Lopes fez hoje com a gente. Obrigado então e volte no nosso próximo programa. Até lá! Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.